Nós vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 16 e 17. Leremos através da sua Bíblia de papel, leremos através do Data Show, e depois eu quero comunicar para você que o seu celular é seu inimigo. Por favor, não tire a docilidade do Espírito Santo sobre a sua vida. O pastor pode não ver, mas o Espírito Santo vê. Aqui agora, depois da palavra, não temos nenhuma justificativa para usar o celular. Até esse momento você pode usar. Mateus 4, 16 e 17, só 2 versículos. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Senhor, continua falando conosco. O Senhor já falou na adoração e agora queremos ouvir o Senhor. Que eu seja apenas um intermediário do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Você está vendo uma caixa de sapato aqui, daqui a pouco ela tem função. O povo que estava sentado em trevas, eles viram uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Desde então, começou a Jesus a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O povo vivia na escuridão, e de repente eles veem uma forte luz, e essa luz brilha sobre os que vivem numa região escura, numa região de morte. Daí em diante, esse povo que vivia numa região escura, numa região de morte, eles começam a ver e a ouvir Jesus anunciar a sua mensagem. E como ele inicia a sua mensagem? Ele inicia dizendo: arrependam dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo, está perto. Quem já teve a experiência, e até a igreja com a luz apagada, mas tem aqui o altar aceso, e tem também os postes na rua, então não daríamos para nós termos uma experiência dessa de imediato. Mas quem de nós já não experimentou algumas horas sem luz, um apagão? A escuridão de 2009 aconteceu em 18 estados da nação brasileira e durou mais ou menos umas 5 horas, e com certeza deixou muita gente naquela época, talvez a gente não vai lembrar, em polvorosa. Aqueles 18 estados que ficaram por causa de um blackout na Itaipu. Então a escuridão é terrível. Quem foi dormir naquele dia da escuridão, naquele momento, não se deu conta que houve um blackout. Mas aqueles que não estavam dormindo, aqueles que estavam trabalhando, aquelas famílias que estavam assistindo televisão,
Aqueles que estavam no chuveiro tomando banho, de repente saiu da água quentinha para uma água gelada, sem gostar. E quem estava num prédio lá no 6º andar, não tinha elevador e teve que descer os 6 andares a pé, porque não tinha energia. Outros tiveram que subir escadas a pé. Mais ou menos 80 milhões de brasileiros e 7 milhões de paraguaianos foram afetados por esse momento onde a usina de Itaipu foi paralisada. Uma brincadeira da internet até conta que falou em Itaipu para um grupo de estagiário: o último que sair apaga tudo. Mas isso, na verdade, é uma brincadeira. Ficar no escuro ninguém merece. Nós aprendemos com nossos pais, e sempre, lá no passado, eu vim desse período, nós tínhamos algumas velas guardadas na gaveta do armário da cozinha, junto a uma caixinha de fósforo. Hoje existe aí lâmpadas de emergência e é recomendável ter uma dessas luzes, porque o apagão pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, e nenhum de nós esperamos. Em geral, os apagões são inesperados, pode durar algumas horas e com certeza momentos de escuridão, como aquela que aconteceu em 2009, causa uma sensação de medo. É muito comum na infância, quando faltava luz elétrica, repentinamente de noite, até buscar as velas para iluminar um pouco da casa. Qual de nós nunca correu para ficarmos próximo de alguém até que a luz voltasse, naquela sensação de segurança? A escuridão assusta. Por quê? Porque a escuridão gera insegurança. Se você já viveu uma experiência de ter deixado no escuro, então você sabe que a escuridão traz uma sensação de perigo e escuridão. O medo do escuro é a 6ª maior fobia do mundo. A Bíblia nos ensina que muitas pessoas, e aí começa a entrar nós, vivem na escuridão. Não em um sentido físico, mas em um sentido espiritual. Quando Jesus começou o seu trabalho na Galileia, a Bíblia nos ensina que ele veio para trazer luz à escuridão. E nós falamos de Itaipu 2009 para trazer à nossa memória, aqueles que passaram por esse período e conseguem lembrar, como foi desesperador. Agora hoje, trazendo para nós estamos vendo milhões de pessoas vivendo na escuridão. Está escrito: o povo que vive na escuridão verá uma luz forte. É uma luz que brilha sobre os que vivem na região da escuridão. Quantos amigos, colega seu de trabalho, vizinho, parente seu, estão vivendo na escuridão? Não é de uma escuridão física, mas de uma escuridão espiritual, na sombra da morte. Que notícia boa! Um determinado presidente no passado fez um programa chamado Luz para Todos os Meios, e o objetivo principal desse projeto
foi levar luz ao povo rural. Mas o plano mesmo original, mesmo esse aqui, o de Deus, feito na eternidade passada, ele inclui todos, sem distinção, raça. Deus incluiu todos nós, para não vivermos na escuridão, mas andarmos na luz. A terra da Galileia não era muito bem vista pelos líderes religiosos de Jerusalém. Era um lugar considerado religioso, atrasado e escuro. Mas Deus não vê como vê o homem. Então o profeta Isaías foi levantado muitos séculos atrás para profetizar sobre a Galileia, que viria uma grande luz. A revelação de Deus se cumpriu, essa profecia, em Jesus Cristo. João Batista 1:9 descreveu a luz verdadeira que veio ao mundo, que ilumina todas as pessoas. Então nós aprendemos algo muito profundo aqui. Jesus veio trazer luz a todos os que andam na escuridão. E nós precisamos entender, todo ser humano nasce na escuridão. Não existe luz no útero materno, porque isso, quando o bebê está para nascer, se diz que a mulher vai dar à luz. Isto é, que a criança vai nascer, vai ganhar a luz, é o seu primeiro presente. Isso fala de das condições de todas as pessoas. Diante de Deus, o ser humano, seja de nacionalidade que for, qualquer que seja a raça, língua, cor, o ser humano está em completa escuridão. Em que sentido podemos dizer que o ser humano está na escuridão? Qual é essa escuridão? É a escuridão que trouxe o pecado. Pecado significa três coisas. Primeiro lugar, é não atingir o alvo, é não alcançar o propósito de ser. É você que foi criado para ser feliz e fazer Deus feliz. Foi criado para ser parte da família de Deus, criado para ser semelhante a Jesus, criado para servir uns aos outros e cumprir com a missão, a grande missão. Mas a escuridão do pecado invade a sua alma. Como todo ser humano, você não atingiu o alvo. É como um relógio que parou de marcar as horas, deixou de cumprir o propósito, falhou em glorificar a Deus, em honrá-lo, em obedecê-lo. Por segundo, o pecado significa o desvio do caminho certo, o caminho da obediência da lei de Deus, dos mandamentos do ser humano. Este conceito, Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava do seu caminho. O pecado é desvio da vontade de Deus. Terceiro lugar, o pecado significa transgressão. O pecado significa cruzar a linha de Deus, que Deus não permite. É fazer o que Deus diz para não fazer. Isso é transgressão. De modo que quando o ser humano pecou, errando o alvo da vida, desviando o caminho de Deus, transgredindo a lei de Deus, o resultado disso foi que ocorreu no coração e na mente humana um apagão espiritual. O homem que tinha a presença de Deus agora ficou sem ela. Homens e mulheres, sem Deus na sua vida, tudo transformou em treva, em completa escuridão. A Bíblia nos ensina que o pecado cegou o entendimento do ser humano.
Ensina que todos estão sem esperança, sem Deus neste mundo, de forma que a menos que Deus venha ao seu encontro, tudo continuará perdido para sempre. Compreenda esse apagão espiritual. Já observou como algumas pessoas têm ideias erradas acerca de Deus? O ser humano não sabe chegar a Deus ou como viver de maneira certa que Deus deseja. Isso é o efeito do apagão e das consequências do pecado. Algumas pessoas dizem que creem em Jesus, que Ele é bendito Filho de Deus, mas quando se pergunta a essas pessoas se elas entrarão no céu quando morrerem, a resposta que dão é que não estão seguras. Que esperam ter feito coisas boas, suficientes para poder entrar no céu. E desta forma, somente elas estão demonstrando como estão perdidas, escuras em sua própria alma. Por quê? Porque sua confiança não está colocada em Jesus, o único Salvador que pode salvar nós da perdição. Nós precisamos entender que eles estão colocando nos seus próprios caprichos, no seu trabalho, e isso não vai ter valor da salvação. Outros acreditam que o batismo lava dos seus pecados, confia nas águas em vez de confiar no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Há pessoas que imaginam que é preciso praticar algum rito religioso, fazer alguma coisa religiosa para serem salvas, distribuírem coisas, fazerem caridade, entregarem donativo, imaginando que isto tudo conta ponto para a salvação. Porém, esse modo de pensar é efeito do apagão espiritual na mente humana. O entendimento tapado está às escuras e não consegue enxergar a verdade, que é simples. E qual é a verdade mais simples, pastor? E aí entra aqui de novo. Nem entrou, né? É como essa caixa de sapato que está na minha mão. 4 lados. E o primeiro lado dessa caixa, saiba que Deus ama você e tem um plano para a sua vida. Você pode bater palma, Senhor? O primeiro lado dessa caixa, que Deus ama você e Ele tem um plano para a sua vida. A Bíblia fala do amor dele por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Promessa de Deus para mim e para você. A Bíblia também nos ensina que a vontade de Deus é que você seja feliz, irmão, irmã. A vontade de Deus é que você experimente o melhor desta vida e vá para a eternidade, irmão. Deus não criou você para sofrer. Deus criou você para ser feliz, para ser abençoado, para ser próspero. Você pode estar até passando por uma fase difícil, isso faz parte. O deserto, o tratamento de Deus faz parte. Então tem momentos que nós ficamos na corda bamba, não sabemos o que fazer, mas pode confiar,
Deus está no controle desta corda bamba. Deus está no controle desse deserto. Deus está no controle dessa dificuldade que você está passando. Mas ela precisa passar, ela tem que passar, porque Deus quer que você seja uma mulher feliz, seja um homem feliz. E depois, o melhor, a eternidade. E não é somente quando você chegar no céu, é para agora, é a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, você tem o privilégio de usufruir, de gozar da alegria, do prazer da sua vida terrena também. Sua palavra diz em João: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Deus não te trouxe para ter uma vida limitada, uma vida sofrida. Deus te trouxe para ter uma vida e uma vida com abundância. Está lá em João 10:19. Jesus veio para que as ovelhas tenham vida completa, uma vida abundante, mas também uma vida com propósito. Não tem sentido se para você não colocar um propósito. Passado já foi, presente é o que estamos vivendo aqui nesse culto, presente é o que você viveu esse dia todo, e futuro, eternidade com o Senhor. Então você tem que ter o propósito e entender: passado já foi, presente eu estou vivendo e o futuro vem daqui a pouco. Talvez você pergunte: se esse é o plano de Deus, por que a maioria das pessoas, até eu mesmo, não experimentei essa vida de abundância? É uma pergunta que você pode perguntar e estar enfrentando. O segundo lado dessa caixa é o seguinte: entenda que o seu problema é a separação de Deus. Quando é que você está separado de Deus? Aos que têm leitura, é claro. Você sabe que tem que ler a Bíblia, mas não tem prazer em ler. Você sabe que tem que orar, mas não ora. Você sabe que você gasta 10 horas no celular e gasta 15 minutos com a Bíblia. Isso significa problema, separação de Deus. Deus não é a prioridade que deveria ser. Então nós temos que entender que a separação é o segundo lado da caixa. Deus nos criou, eu e você, para o melhor, para sermos felizes, amar a Deus, mas isso não é automático. Deus não fez eu e você robô mecanicamente programado para amá-lo e obedecer. Não, Deus fez você com liberdade de escolha. Vou repetir: quantas horas você gasta com o celular? E vou diminuir, quantos minutos diário você gasta com esse livro de papel? Nós estamos sendo, sem perceber, escravizado por um aparelho que está aqui, o meu sermão, estou pregando usando ele, tão bom, mas tem tirado de nós o privilégio da Bíblia de papel, de o tempo gasto com Deus prazerosamente, não para obedecer um pastor, mas para ter entendimento da revelação. E isso, o segundo lado da caixa, é desobedecer, é seguir o seu próprio caminho, é seguir a sua própria vontade. Foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no começo, e nós não estamos sendo diferente quando estamos tendo esta atitude. O ser humano é pecador. A Bíblia diz em Romanos que todos nós pecamos e estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Portanto, nós, ser humano, estamos separados de Deus em uma escuridão total. A Bíblia chama isso de morte espiritual.
A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, e isso é treva, é a escuridão máxima. Por isso mesmo, esse é o seu maior problema. Não é falta de dinheiro, não é falta de desemprego, não é falta de alimentação, ou vício, ou ausência de amigo. É incompreensão, e nem incompreensão familiar, nada disso. Seu maior problema é separação de Deus, e essa separação, essa escolha, traz resultados terríveis. Agora, quando acaba a energia elétrica em casa, ficamos na escuridão, imediatamente tentamos algo para resolver o problema. O ser humano faz a mesma coisa com os problemas de separação de Deus. Através dos tempos, toda pessoa procura maneiras de vencer o abismo da separação. As tentativas são fazer caridade, ter uma religião, ser uma pessoa boa. Tudo isso é importante, mas é em vão. Não é essa ponte. A ponte que nos liga a Deus é a vontade de estarmos com Deus. Portanto, só existe uma solução para o problema da separação. Vejamos o terceiro lado da caixa. Reconheça. A solução divina está aqui, ó. Simples, a cruz. A cruz, quem trouxe para nós a revelação foi o próprio Filho de Deus. E Ele trouxe para nós a solução do problema do ser humano. Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, pagando todo o nosso pecado. Ele tirou a separação. A Bíblia nos ensina, pois todos em Cristo morreu por todos nós, uma única vez, pelos pecados de cada um de nós, o justo pelo injusto, para nos vivificar no Espírito. Nós precisamos entender que Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados meu e seu que está aí sentado, os bons e maus, a favor de todos nós, para levar a Deus a nossa oportunidade de hoje sermos filhos por adoção. Jesus é a solução para os problemas da separação. Portanto, eu e você precisamos de Jesus. Eu e você precisamos do ungido de Deus. É Ele o único que salva. Agora, o quarto lado dessa caixa tão simples. Você precisa receber Jesus. Pastor, eu já tenho Jesus. Mas a pergunta é: você obedece? Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós confessamos Jesus de todo o nosso coração, o nosso maior desejo é fazer a vontade dEle. Há em nós uma mudança de dentro para fora. Por isso existem muitas pessoas evangélicas que estão dentro da igreja, mas ainda não entenderam o processo da transformação que Jesus faz em nós, de dentro para fora. Eu e você precisamos lutar contra aquilo que guerreia contra nós, a nossa própria carne. Evangelho é guerra, é luta. Evangelho é maravilhoso, nos traz paz, nos traz alegria, mas nos traz transformação. Nós vivemos num mundo onde o sistema é todo maligno, onde as regras, o modismo, vem tudo lá de Satanás. E quantas coisas nós não abrimos mão, não estamos dispostos
a renunciar. O mundo está vivendo uma verdadeira escuridão, mas eu e você estamos na luz, e nós só vamos conseguir vencer o que o texto diz. O povo naquela época vivia na escuridão. E hoje, como está? A escuridão, as trevas, continua sendo a mesma. De que lado você está nesse momento? Você se sente na luz ou sente que tem algo que te separa? A Bíblia diz que Jesus veio para dar vista ao cego, aos que vivem às escuras. A Bíblia diz: a escuridão representa aqueles que estão sob o controle do mal, vivendo em desobediência a Deus. A mesma Bíblia diz que a luz fala daqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, porque já estão libertos dos poderes das trevas, dos poderes de Satanás. Luz e escuridão continuará até a volta de Cristo. Nosso país vive uma escuridão, já tem um povo já treinando, preparando para a maldita festa de carnaval. Há tanta coisa escura, mas eu e você, nós somos luz no meio dessa escuridão, e nós precisamos brilhar no meio de tantas trevas. Vamos ficar em pé? Querido, querida, nós que estamos na luz, somos a resposta para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que não entenderam este evangelho tão gostoso, tão maravilhoso que Deus nos deu. Que você possa entender a simplicidade. Eu joguei a caixa lá embaixo, mas você entendeu, dos quatro lados, e que você decida pela obediência. Amém? E que o Senhor possa ser glorificado em todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas. Em tudo o Senhor seja engrandecido. Obrigado, Senhor, por esse culto que nós oferecemos a Ti. E nós somos agradecidos, rogando que Tu venhas nos alcançar no decorrer dessa semana, e que possamos oferecer a Ti o nosso dia a dia de uma forma racional, e o Teu nome sendo glorificado. Abençoe cada família aqui, cada lar aqui representado, e esse momento que vamos nos retornar para os nossos lares, Senhor. Tu nos guarde, Tu nos abençoe. Em tudo, Senhor, nós Te agradecemos pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga...